Olha só, gente. Deus colocou um texto no meu coração. O pastor Neto pregou nele recentemente. E a Gabi pregou quarta-feira, gente. Foi tremenda a mensagem que a Gabi pregou aqui. Foi muito linda a mensagem de quarta-feira. Foi muito bonita a Gabi pregando. E está crescendo, a Gabi está crescendo cada vez mais no Ministério da Palavra, amém, gente? E ela citou essa passagem, eu falei, Li, é a passagem que está no meu coração para pregar. Aí a pastora falou, Li é quando a gente está de bem, tá? Aí eu li. Então... Aí ela falou, é confirmação. Que é Atos 16. E eu vou ler. É Atos 16. Eu falei o quê? Eu vou ler o versículo 16 e 17. Eu vou ler o versículo 16 e 17. Amém, gente? Olha só. Diz assim, e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Até aqui. Senhor, em nome de Jesus, estamos diante da tua face para te louvar e te adorar. Esse lugar é seu, nós somos povo seu. Fala conosco em sua palavra em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Olha só, esse texto fala sobre a segunda viagem de Paulo, segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo, até coloquei no meu Facebook uma indireta, que tem gente que não prega nem na família e fala mal do apóstolo Paulo, dizendo que ele não era apóstolo. O apóstolo Paulo pregou mais que a metade do Novo Testamento. E ele foi chamado por Deus para sofrer. O apóstolo Paulo foi chamado por Deus para sofrer. Isso está no capítulo 9. Quando Deus fala para Ananias, eu vou mostrar para ele o que importa sofrer pelo meu evangelho. E Paulo sofre e sofre muito. Nós temos na Bíblia 3 viagens missionárias de Paulo. Alguns falam 4 porque somam a última. Mas nós temos 3 viagens missionárias de Paulo. Na primeira viagem, ele saiu com Barnabé, e na segunda, que eu quero já ser direto, ele sai junto com Silas e Timóteo, porque ele teve uma desavença com Barnabé por causa de João Marcos. Então, cada um foi por um lado. Nessa segunda viagem, ele queria, olha só, ele queria pregar na Ásia, mas o Espírito Santo não deixou. O Espírito Santo mandou ele pregar na Europa. 2 vezes ele tentou ir para a Ásia, e o Espírito Santo falou para ele, não deixou ele ir. Numa visão, ele viu um homem falando, Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele entendeu que era Deus falando para ele ir para a Europa, para a região da Grécia. E ele foi para a região da Macedônia, na Grécia, e foi para uma cidade chamada Filipos. Por isso que nós temos uma carta aos filipenses, que é para a igreja dessa região. E quando ele chega nessa região de Filipos, nós chegamos aqui nesse versículo 13. Veja bem que eu fiz bem um resumão. Chegando na região de Filipos, ele vai, como nós lemos aqui, para um lugar de oração. Isso aqui é muito importante, gente. Olha só, e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Por que fora das portas? Eu já falei aqui algumas vezes. Naquela época as cidades eram muradas, até para proteção. As cidades eram muradas. Então eles saíram das portas da cidade. Aliás, um detalhe que não importa aqui, mas mais para conhecimento, os julgamentos eram feitos nas portas da cidade, tá? Uma hora nós vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhe. Todo julgamento era feito nas portas da cidade. Então eles saíram das portas da cidade e foram para um lugar de oração. O que quer dizer isso, gente? Paulo estava sempre em oração. E isso aqui é fundamental para o que nós vamos ver mais para frente.
Porque virão situações na vida de Paulo que, se ele não tiver em oração e firmado na presença do Senhor, ele vai sucumbir. E é a mesma coisa em nossa vida. Se nós não tivermos em oração e firmado na presença do Senhor, nós não vamos aguentar. E ele está dizendo aqui, ó, fomos para a oração. Por que fomos? Porque estava Paulo, Timóteo, Silas e Lucas. Porque o livro de Atos foi escrito por Lucas. E foram à oração. E no lugar de oração, eles encontraram outras pessoas. E uma mulher chamada Lídia parou para ouvi-los orando e a palavra do Senhor entrou no coração de Lídia. E era uma mulher rica. Eu acho interessante falar de Lídia, porque ela era uma mulher rica. E tem muita gente que fala que o evangelho não é para os ricos, que é só para os pobres. Então, se você quer ter Deus, você tem que ser pobre. Se você quer ser rico, você não vai ter Deus. Não tem nada a ver, gente. Deus não está olhando situação econômica e financeira. Deus quer um coração quebrantado e contrito. Amém, gente? Então, pode ficar rico. Pode ficar rico. Meu Deus do céu, só 2 ou 3. Gente, pode ficar rico. Sacudida, recalcada e transbordante. Ficar rico não é pecado não, gente. A Bíblia não condena a riqueza. A Bíblia condena o amor à riqueza, amém? Lídia era uma comerciante de púrpura. E ela viu Deus na vida de Paulo. Tanto que ela convidou Paulo e seus companheiros para irem orar na casa dela. E ela acabou sendo batizada e se tornou uma obreira do Senhor. Glória a Deus. Porque Deus, olha só, Paulo foi para Macedônia por direção de Deus. Eu quero que isso fique na sua cabeça. Paulo não foi para aquela região porque ele quis. Porque Deus já sabia que ele iria alcançar a Lídia e a casa dela. Paulo indo à oração junto com os seus companheiros, sempre que ele ia para a oração, vamos ler. Versículo 16 e 17. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Misericórdia. Por quê? Porque essa mulher não estava falando por ela. Segundo os estudiosos, essa mulher era pitonisa. O que eram as pitonisas? As pitonisas eram mulheres que eram servas do apóstolo, servo do deus Apolo, é o Apolo apóstolo, servo do deus Apolo, um deus grego. E essas mulheres tinham um espírito demônio de adivinhação. Então, essas mulheres eram usadas, eram escravas, e eram usadas pelos seus donos, chamados seus senhores, para adivinhar em troca de dinheiro. Deixa ele à vontade. Pode deixar ele à vontade, tá? Barulho de criança não me atrapalha. Não me atrapalha nem um pouco, graças a Deus. Continuando. Aliás, a igreja tem que ter barulho, gente. Então, por favor, por favor. Aliás, olha só. Ainda hoje, existe um comércio realizado através desse espírito de adivinhação. Existem pessoas que têm espírito de adivinhação e que ganham dinheiro, que lucram com isso. E sabe o que é interessante? Que tem muito crente, inclusive tinha alguns aqui que saíram, que seguiam essas coisas. Gente, todo início de ano, você pode ver, aparece na Rede Globo de televisão, aparece no SBT, aparece na Record, aparece na Band, e aí os caras vêm com aquelas conchinhas, aqueles turbantezinhos, e aí tem que ter a voz, porque nesse ano vai morrer vários artistas. Não. Pessoas famosas ficaram tristes,
Casamentos serão desfeitos por... É só você ligar a televisão, início de ano, sempre a mesma coisa. É o espírito de adivinhação dando lucro, e tem crente que entra nisso. Pessoas que leem mãos, jogam búzio, cartomante, quiromante, e o pessoal acredita nisso. É lógico que aqui ninguém acredita em horóscopo. Amém. Quando eu descobri qual era o meu signo, eu falei, meu Deus do céu, esquece. Gente, olha o meu signo, Capricórnio. Como é que alguém pode ser Capricórnio? Olha, misericórdia. E tem gente que não sai de casa se a previsão não fosse, você sabe disso. Sem ver a previsão, era a mesma coisa. Essa mulher tinha o espírito de adivinhação, dava lucro para os seus senhores. Tinha um demônio dentro dessa mulher. E quando Paulo passava, olha, esses homens são os homens de Deus. Ela não estava mentindo, cuidado. O demônio é pai da mentira, mas muitas vezes ele usa a verdade distorcida. Paulo realmente, e Silas, Timóteo, homens de Deus. Mas onde então o diabo estava querendo chegar? Eles estavam elogiando. Cuidado com o elogio. Gente, imagina, todo dia que Paulo passava, o demônio usava a boca daquela mulher para elogiar Paulo. Olha, grande homem de Deus. Grandes homens de Deus. Vamos trazer para hoje. Tem grandes pregadores aí que se fosse eu ia falar, não, realmente, eloquente, fluente em grego e hebraico, o demônio tem razão. Fala mais, demônio. Gente, cuidado com elogio. Cuidado com elogio, porque elogio estimula em nós um sentimento chamado soberba. E a palavra do Senhor diz que Deus rejeita os soberbos. Amém, gente? Cuidado com elogio. Olha, eu vou ser sincero com vocês, eu tenho medo de elogio. Eu tenho medo de elogio porque eu sei que nós não somos nada sem o nosso Deus. Gente, eu tenho uma noção, eu tenho bastante tempo de vida para ver grandes pregadores que subiram e despencaram, para ver grandes cantores que subiram e começaram a achar que eles despencaram. Quem não conhece aqui Thales? Thales, lembra do Thales? Thales pegou e falou assim, olha, eu não vou cantar mais gospel, vou cantar secular porque eu sou bom demais para cantar gospel. Ele falou desse jeito. Graças a Deus se converteu, se arrependeu. Mas quando ele fez isso, ele estava no auge. Eu assisti show que eu falei, misericórdia, o que está acontecendo aqui, Deus? Eu assisti um show do Thales, que os jovens, as jovens, tudo lá embaixo, Thales, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Eu falei, mas é crente isso? É crente, não é para louvar a Deus, ele quer para ver Thales. E Thales começou a acreditar que ele era mesmo. E quando ele acreditou que ele era, Deus fez assim, tirou a mão, Thales despencou. Mas Thales é quente. E o crente quando cai se arrepende. E quando se arrepende, Deus levanta. Ai, meu Deus do céu. Quando o crente se arrepende, Deus levanta de novo. E eu louvo a Deus pela vida do Thales, porque ele se arrependeu. Amém? Porque eu não estou aqui para falar mal, eu estou aqui para falar bem do Deus que exalta aqueles que se arrependem. Oh, aleluia, não importa qual foi a minha ou a tua falha, o que importa que a gente faz e se arrepende, Deus, eu não estou aqui para te condenar e para condenar ninguém, porque eu creio em Deus que perdoa os nossos pecados. Grava isso, Deus perdoa os nossos pecados. Aleluia. Paulo fala assim, eu não quero elogio de demônio. Eu não quero elogio do capeta. Um dia Paulo passou, ela veio elogiar. Vamos para a Bíblia. Versículo 18. E isso fizeram por muitos dias, tentando entrar na mente. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse, eu acho isso tão lindo. Espírito, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, grava isso.
Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Entenda a autoridade do nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Gente, hoje em dia, eu já falei aqui, não posso fazer mais. Mas o que eu já expulsei de espíritos em escola, vocês não têm ideia de quantos espíritos. A escola é um dos lugares mais endemoniados que tem no mundo. Eu já expulsei demônio de aluna, eu já expulsei demônio de funcionária. Não foram poucos, mas no meu nome, nome de Paulo, nome de Maria, nome de Pedro, nome de José, não, no poderoso nome do Senhor Jesus, aleluia, é no nome dele. O nome de Jesus tem poder. Em Marcos 16, 17, ele diz: em meu nome expulsarão demônios. Ainda assim, bispo, por que você está dando ênfase a isso? Porque eu quero te dizer que você tem essa autoridade, não é pastor. Gente, essa autoridade não é para pastor. Os sinais seguirão aos que crerem, ou seja, a mim e a você. Escuta, agora vem ela. Que eu aprendi e vou te ensinar. Quando você for expulsar um demônio, gente, eu estou te ensinando para você não ter que me ligar, porque às vezes não vai dar para eu chegar. Entenda que não é você. A primeira vez seu joelho vai bater palma, você vai tremer, você vai falar: meu Deus, o que eu faço, Senhor? E aí, o demônio não vai sair, você vai falar: meu Deus, a falha sou eu, o que está acontecendo comigo? Gente, a primeira vez que eu fui expulsar um demônio, eu quase desmaiei. Eu era presbítero, estava na igreja, estava aqui assim, me trouxeram para orar. Quando eu coloquei a mão, manifestou. Quando manifestou, eu falei assim: o que eu faço agora? E agora, Deus? Quem poderá nos ajudar? Aí, nos socorrer, né? Quem poderá nos socorrer? Aí, ai, Deus, me perdoa, Senhor. Eu não consigo lutar contra a minha mente. Aí, ele expulsava e nada. Eu falei: meu Deus, eu fui pecado, Senhor. Até que eu aprendi que não, os meus pecados não têm nada a ver com isso. É o nome do Senhor. Amém, gente? E ele demora para sair, não é por falta de autoridade sua, é muitas vezes por causa da pessoa. Por exemplo, a pastora uma vez foi expulsar um demônio de um bêbado. A cachaça da liberdade, da legalidade. Então ela expulsava e voltava a expulsar todo dia, tadinha sua. E eu não estava só olhando, eu pregando e ela lá expulsando demônio. Por último, aí foi a primeira vez que eu falei: vou dar aula para ela agora. Na nossa igreja, eu falava, tinha uma salinha aqui assim, falava: quando manifestar, vocês pegam e levam para a salinha, porque eu não quero demônio dando um showzinho na igreja. O que você quer fazer com ele? Ah, gente, cara, caça sapo. Aí, quando manifestava, para a salinha. Uma vez, eu posso falar, tá, gente? E você também, mas eu vou falar porque hoje em dia tudo é preconceito. Uma senhora negra, porque era negra mesmo, tá? Se fosse branca, eu ia falar senhora branca. Porque a senhora branca pode falar, né? Senhora negra é preconceito. Não estou entendendo isso. Uma senhora negra manifestou e os meninos levaram para lá, os obreiros. Aí fui eu e ela. Eu falei: você que vai expulsar. Eu não sei se ela tremeu, que ela não me falou até hoje. Né? Aí ela expulsou, e sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Daqui a pouco, ficou bem quietinho, mas bem quietinho. E eu aprendi com a Sueli, irmã da Celi, missionária. Eu peguei e falei assim: olha nos meus olhos. Falei: olha nos meus olhos. Fazia assim, ó. O demônio não consegue olhar nos seus olhos. É sério, porque você é cheio do fogo do Espírito Santo de Deus. Ele não consegue olhar, tá? Aí, estava lá ainda. Eu falei: agora é comigo. Sai agora. Aí falou assim: eu só saio se você me deixar falar. Mas, bispo, estava só vocês três lá. Por que você não deixou? Porque Satanás é o pai de quem? Se ele fala... Gente, presta bem atenção. É algo muito sério que eu estou te falando, que eu tenho isso aqui. Se ele chega e fala: porque a tua esposa está te traindo. Eu não ia acreditar, mas a mentira está lançada. O que podia acontecer? Um dia,
Um amigo meu vai me visitar, como é meu amigo, Fabinho, meu amigo, ela recebe, até eu chegar da escola. Quando eu chego da escola, eu vejo meu amigo lá na sala. Oi, Fabinho. A mentira que estava aqui. O que o Fabinho está fazendo aqui? Vocês estão entendendo? A gente não deve dar ouvido à mentira. A gente não deve dar ouvido a Satanás. A gente não deve dar ouvido a demônios. Gente, tem pessoas que andam ao nosso redor, que dão empresta a boca para o diabo para trazer fofoca para a nossa vida. Pessoas que andam ao nosso redor, que emprestam a boca para o diabo para trazer contenda ao nosso... Tem pessoas que chegam para você, eu vejo isso na escola. A pessoa chega para a menina e fala assim, olha, a fulana falou isso de você. Aí a criança vai falar, sabe o que eu acho dela? Aqui eu pego e faz o quê? Leva. Aí como menina não gosta de brigar, de 10 brigas na escola, 9 são de menina, porque eu vou pegar ela lá fora, porque falou de mim. E a filha do capeta, que fez a fofoca toda, fica só assistindo aí na filma para colocar no Instagram. Tem pessoas que emprestam a boca para o diabo para trazer briga, contenda, divisão e confusão. Por isso que Jesus não entrevistava demônio, e eu e você não devemos dar ouvido nem para demônio, nem para pessoas que emprestam a boca para o diabo. Amém, gente? Se vier trazer para acrescentar, quero te ouvir. Fofoca, discussão, contenda por fora, não quero ouvir, leva para lá porque eu não quero saber. O que Paulo faz? Paulo chega e fala, sai dela em nome de quem? Esse nome tem todo o poder. Gente, ora na tua casa em nome de Jesus. Ora quando estiver saindo em nome de Jesus. Ora, eu preciso fazer isso, tem que fazer urgente. Ora no seu serviço em nome de Jesus. Gente, já sai ungindo naquele seus, quando não tiver ninguém, crente que trabalha aí, quando não tiver ninguém, já sai orando, Senhor, em nome, chega na sala daquele chefe, aquele lá, chega na sala, tem crente que fala, tem pastor que fala que eu não devo fazer isso, mas eu vou fazer, cadê? Já ouvi um monte de gente falando, isso é crendice, tá? Chega na sala daquele chefe, aqui, chega lá quando ele não tiver, com quem não quer nada, e Senhor, alcança esse abençoado. Gente, ora, usa a autoridade, usa a oração, ora na tua casa, ora, gente, ora, a oração do crente estremece o monte. A Bíblia diz que a oração do crente, muito podem ser os efeitos. Aleluia! Quando ele não tiver, eu fiz isso, já te disse que eu já fiz isso. Tem um monte de gente que não estava aqui, eu vou contar. Relógio, segura aí a onda. Escuta. Eu escuto, Abel Santana. Teve uma época lá na escola, que eu trabalho até hoje, que tinha uma professora, Adri, saudade da Drica. A nossa diretora era meio espiritualista. E a Drica chegou, Wilson, a sala dela, gente, você tinha que ver, era cheio de coisa lá. Aí a Drica, vamos orar na sala da diretora? Eu vamos, Dri. Aí ela falou, é que naquela época não tinha câmera na sala, graças a Deus. Hoje tem câmera, parece um Big Brother escola, gente. Hoje não ia dar pra fazer. Aí a Drica falou, eu fico na porta e você ora. Beleza. Pastor, era eu, vou falar não. Gente, teve um dia, não tinha ninguém na secretaria, a diretora não estava. Entrei naquela sala. Mas orei daquele ungir, repreendi demônio, repreendi tudo que eu sei que a mulher saiu, infelizmente, não teve tempo de se converter, morreu aí, mas oramos e repreendemos todo espírito maligno naquele lugar, porque tinha crente ali. Amém, gente? Eu estou falando para você, você tem autoridade, que a Bíblia diz em Marcos 16, os sinais seguirão aos que crerem, o sinal vai seguir a você. Eu estou trazendo realidade prática para você. Ore, repreenda demônio, espírito de confusão. Em nome de Jesus, gente. Ore na tua casa, ore no teu quintal. Amém, gente? Vamos fazer estremecer onde a gente passar. O demônio achou que ia derrubar o ministério de Paulo através do elogio.
Mas Paulo falou, a soberba não entra aqui, sai agora em nome de Jesus. A mulher ficou liberta na hora, aí traz um problema. Qual? Eu não vou falar muito, pedir para você repetir qual, que os grandes pregadores ficam assim, só falam se vocês falarem qual. Mas não estou aqui fazer teatro. Trouxe um problema. Os donos dela ficaram revoltados com Paulo. Os donos delas ficaram possessos com Paulo. E se prepara, gente, porque quanto mais Deus te usar, mais pessoas vão ficar revoltadas com você. Olha só, vamos lá, porque o tempo está correndo aqui. Versículo 19. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos líderes. E apresentando aos líderes, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Como assim perturbaram? Expulsando o demônio dela? Perturbaram a nossa cidade. E nos expõem, escuta, preste bem atenção nesse detalhe. E nos expõem costumes que não nos é permitido receber nem praticar, visto que somos romanos, eles não eram romanos, eram judeus. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Presta bem atenção nisso, Ruth, peço um favor para você, vê se acha no Google para mim açoite romano, por favor. Olha só, os judeus tinham cidadania romana, mas eram judeus. Donos dessas mulheres ficaram revoltados, porque perderam sua fonte de lucro. E qual era a fonte de lucro deles? Explorando uma mulher através do poder de Satanás. Eles não estavam preocupados com o ser humano ali atrás. Eles estavam preocupados com o seu lucro. E cuidado, que infelizmente, hoje em dia, até muita igreja não está preocupada com o ser humano. Está preocupado com o lucro que ele tem, que tem através desse ser humano. Tem muita igreja que ganha muito dinheiro e não tem uma obra missionária. Tem muita gente falando mal da Universal, e eu não concordo com muita coisa que eles fazem, mas eles têm uma obra missionária muito linda. Então não sou eu que vou falar mal da Universal, que eu não vou falar mal de ninguém. Tá? Mas a preocupação da igreja tem que estar no ser humano. Amém, gente? Vamos lá. Chegaram e falaram, olha, estão ensinando prática, escuta isso, estão ensinando práticas que não são permitidas para nós. E aí que entra um detalhe importante. A igreja é perseguida pela mensagem. A mensagem da igreja é a mensagem que o mundo não aceita. Gente, a igreja anda na contramão do mundo. O mundo fala assim, olha, que seja eterno enquanto dure. A igreja fala, o que Deus uniu, o homem não separa. Aleluia. A igreja fala, se você tomar umazinha, desde a número 1, passando pela Três Fazendas, conversando com o velho barreiro, dando olhada na devassa e chegando na 51, não tem problema nenhum. E a igreja diz, não vos embriagueis com vinho que traz contenda. Aleluia. A igreja traz a mensagem que é contrária à mensagem do mundo. E é por isso que a igreja nunca vai ser aceita pelo mundo. Amém? Amém. Eles falaram, estão ensinando coisas que nós não podemos aprender. Prenderam Paulo, prenderam Silas e os açoitaram. Gente, a Rutinha colocou aqui, o açoite é diferente do chicote. O chicote só tem uma ponta. Tá vendo aquele negocinho? Aquilo é osso. Em cada ponta ali, ó, tem pedacinho de osso. Uma chicotada pega num ponto. Uma açoitada pega nas costas todas e rasga. Pela lei romana, eles teriam que tomar 40 açoites. Você imagina isso aqui, bater na primeira, rasgou, bater na segunda em cima, bater na terceira em cima. Os judeus tinham uma lei que só podia bater 39, 40 menos 1, é o que fala, 40 menos 39. Os romanos batiam com gosto, não importa quantas vezes. Sabe por que eu pedi isso aqui?
Porque muitas vezes a gente fala açoite e a gente, ai, açoite dói. A gente não tem ideia do que eles passaram. As costas ficaram rasgadas até os ossos. Está doendo. A sua luta está doendo. A sua prova está doendo. E eu sei que dói, eu não estou dizendo, não estou desvalorizando o que você passa. Mas nós temos que aprender com a dor. Olha só, vamos lá que eu estou caminhando para o final. E os açoitaram. Obrigado, Ruth. Lhe deram muitos. Não foi só um, muitos açoites. E os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Versículo 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. E lhe segurou os pés no tronco. Olha só, gente. O cárcere interior, segundo Hernandes Dias Lopes, era uma prisão construída na rocha. E era bem no fundo. E tinha 5 buracos, segundo Hernandes Dias Lopes, um homem que eu respeito muito, embora eu não concorde com ele em muita coisa. Ele é um sensacionista, por exemplo. Para que 5 buracos? 2 pés, um buraco para um pé, outro buraco para outro pé, um buraco para a mão, outro para outra mão e outro para a cabeça. Então o preço ficava assim, ó. Lembra que as costas estavam tudo rasgadas. As mãos presas, os pés presos e a cabeça lá dentro. Devia doer um pouquinho, né? Você imagina a situação desses homens. E sabe o que tinha mais? Estavam os dois. E aí eu vou trazer para a minha linguajar, que eu sou um adolescente de 58 anos. Então os dois e mais uma galera ao redor. Uma galera. Olhando para os crentes na prisão. Olhando para os crentes no sofrimento. Olhando para os crentes derrotados. Olhando para os crentes que foram pregar a Bíblia e acabaram na prisão. Olhando para os crentes que seguiram a ordem de Deus e acabaram na prisão. Porque muitas vezes você faz a obra de Deus, você procura ser fiel, você procura seguir o que Deus manda e as coisas dão errado na sua vida e as pessoas olham para você e falam, tá vendo, tá dando tudo errado, é um derrotado. Tá vendo, investiu tanto, nada deu certo, é uma derrotada, é um derrotado. Tá lá, tá no buraco, cabeça presa, pé preso, mão presa, costa rasgada, sofrendo, chorando, lastimando, falando, meu Deus, eu estou tentando ser fiel ao Senhor e tá tudo dando errado. E aí você começa a lastimar, começa a murmurar e começa a falar, Deus, eu não vou te servir mais. Eu aprendi que servir ao Senhor ia dar tudo certo. Mas nessa noite, Deus te trouxe aqui para aprender a atitude de um verdadeiro cristão. Mas isso não serve só para você, mas serve para mim também. Qual é a nossa atitude na hora da luta? Qual é a nossa atitude na hora da prova? Vamos aprender com Paulo e Silas para a gente terminar. Versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas... O quê? Opa! Gente, está tudo errado! Mas os caras falaram, eu vou fazer um culto a Deus na prisão. Aleluia. As costas estão doendo, mas eu vou louvar a Deus. Eu fiz de bem, não fui reconhecido, mas eu vou louvar a Deus. E eu vou orar, porque não importa a circunstância, eu não abro mão do meu Deus. Pode tudo dar errado, mas eu nasci para adorar ao Senhor. Aleluia. Eu acredito, eu até trouxe aqui a arpinha da pastora. Eu acredito que eles cantaram esse hino aqui, ó. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, que é meu latir. Para cima. Sempre hei de suplicar, mas perto quero estar. Para finalizar, mais perto. Aleluia. Não, só mais um.
andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto, aleluia, mais perto, quer, aleluia, aleluia. Eu não sei qual era a ordem, eu sei que era Paulo ora, Silas canta, Silas ora, Paulo canta, mas na luta e na prova, eu vou orar e vou louvar a Deus. Eu sou um adorador, uma adoradora, e a luta pode vir, mas o diabo não vai calar meu canto. Aleluia! Aleluia! Eu não sei o que você está passando nessa noite. Eu não sei como está o seu coração, não sei como está a sua vida. Mas eu vim aqui para te dizer nessa noite, não pare de louvar, não pare de orar, não pare de adorar, não desista de buscar ao Senhor no meio da luta. Como diz o louvor, o segredo é louvar a Deus em meio à luta, é no meio da prova. O teu Deus está no meio da tua oração, o seu Deus está no meio do teu louvor, é a tua adoração que estremece o monte. Continue adorando ao Senhor inteiro, tempo e fora de tempo. Amém, gente? Aleluia. À meia-noite eles louvavam e oravam. E o que eu acho lindo no texto é que tinha um povo olhando. Gente, pode ver, tinha um povo olhando, eles orando e cantando. Tem gente que está olhando para você e a tua postura serve de exemplo para outras pessoas. Bispo, ninguém olha para mim. Quem te falou isso? Você é uma referência. As pessoas estão olhando para você. Qual vai ser a sua atitude no meio da luta? O diabo está apostando que você vai desistir, como fez com Jó. Lembra? O diabo falou, Jó vai desistir. É Deus, desse jeito até eu adoro. E o diabo está falando, ela vai desistir. Ele vai desistir. E fez a mesma coisa com Paulo e Silas. E Paulo e Silas pisou na cabeça do diabo, não com os pés, mas com o louvor e com a oração nessa noite. Ai, meu Deus do céu, nessa noite você está derrotando o diabo através do teu louvor e da tua oração, através da tua fidelidade a Deus. Você está derrotando. Quem está comigo nessa noite? Você está derrotando o diabo através do teu louvor e da tua oração. Não desista. Aleluia. Olha só, meu Deus do céu. Enquanto eles oravam, louvavam e os outros assistiam. É um culto mesmo, gente. Um culto, tá? E não é errado assistir, tá, gente? Não é errado assistir. Enquanto eles louvavam, oravam, o povo assistia. A Bíblia fala que, de repente, eu gosto dessa palavra, de repente. Eu gosto demais dessa palavra, de repente. Sabe por quê, gente? Porque os milagres de Deus acontecem quando a gente menos espera. A gente fala, Deus está demorando, aí vem de repente. Senhor, nada aconteceu, aí vem de repente. É quando você menos espera que o milagre acontece. É quando você menos espera que a porta abre. É quando você menos espera que a cura chega. É quando você menos espera que a restauração acontece. Eu quero te dizer nessa noite, não pare, porque de repente o milagre... Ai, meu Deus do céu! Não pare, porque de repente o milagre vai acontecer na tua vida. E você vai ficar como o salmista no Salmo 126. Temos que sonham. Você vai ficar rindo à toa. Rindo à toa. As pessoas olham para você e falam, por que você está rindo desse jeito? Se souber, vou nem te contar. Conta, menina. Jesus me visitou esses dias. Olha, a porta abriu.
Tanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o dia, Jesus está aqui. Tanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Só o velho daí. Move as asas. Olha, os homens cantando. Move a... Ele vai mover as asas da tua vida, crente. As muralhas vão cair. Ou de repente de Deus vai te visitar nessa noite. Em nome de Jesus. Quantos podem glorificar ao Senhor? Aleluia! A Bíblia diz que de repente sobreveio um terremoto. A palavra sobreveio aponta para de repente, mas eu fui estudar, é lógico, né? Olha que bonitinho, vou falar difícil hoje. Na etimologia da palavra, meu Deus do céu. Vamos lá, na origem da palavra, a palavra sobreveio quer dizer veio de cima. Amém? Ó, sobreveio. E aí é que é interessante. Sobreveio o terremoto veio de cima. Você não entendeu? É o terremoto de ser o terremoto. Só para explicar rapidamente. Terremoto, gente. Eu não gosto, mas é que eu posso dar aula de geografia, mas não gosto. A Terra tem dois movimentos, rotação e translação. A Terra fica girando e girando. Vocês sabem disso. E existem umas falhas, círculo de fogo, são placas tectônicas. Conforme a Terra gira, de vez em quando essas placas fazem isso, ó. É daí que vem o terremoto. Essas placas. Mas isso é embaixo, amém? Que é embaixo? Só que esse não tem nada a ver com rotação e translação. Esse foi um terremoto de Deus. Porque quando você ora, o terremoto de Deus vem. A tua oração faz Deus fazer tudo tremer. E quando Deus treme, tudo abala. Mas Deus abala e não é para a morte. Você sabe por quê? A Bíblia diz que veio um terremoto de Deus e tremeu tudo. Mas ninguém morreu. Apenas as cadeias. Gente, isso é sobrenatural, isso é para crente. Isso é para crente. Porque Paulo e Silas estavam com a cabeça em buraco e os outros acreditam estavam presos também. E veio o terremoto, e daqui a pouco a cabeça de pai não foi liberta, o braço liberto, as pernas libertas, e o terremoto veio para a libertação e não veio para a morte. O terremoto de Deus veio e abriram-se as portas, porque quando Deus age, há libertação e portas abertas. Aleluia! Aleluia! Creia, continue orando, porque o terremoto de Deus vai te visitar e haverá uma grande obra na tua casa e na tua vida. Comece a tomar posse. Aleluia! Escuta, estou finalizando. Quando o carcereiro viu as portas abertas, o carcereiro ficou desesperado. Por quê, gente? Se os presos tivessem fugido, o carcereiro seria justiçado. O que é justiçado? O carcereiro seria morto. Então o carcereiro falou, estou morto. Porta aberta, todo mundo fugiu. O que o carcereiro fez? Ele ia se matar. Quando o carcereiro ia se matar, Paulo gritou lá de dentro, não te faças mal, porque estamos todos aqui. Crente ali era Paulo e Silas. Mas o testemunho de Paulo e Silas fez com que os outros não fugissem também. Porque o seu testemunho muda vidas. Vamos ser sinceros. Humanamente falando, costas rasgadas, cheios de dor, angustiados, fizeram o bem e não foram reconhecidos. Sabe o que é horrível você fazer o bem e não ser reconhecido? A natureza humana ia dizer assim, deixa ele se matar. Mas Paulo tinha aquele coração que Jesus Cristo falou, amai aos que vos perseguem, amai aos seus inimigos. E Paulo falou, eu não vou deixar ele morrer,
porque eu aprendi a perdoar como meu Jesus fez lá na cruz. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Paulo perdoou assim como Jesus perdoaria. E esse homem não se matou. Agora escuta, eu vou encerrar. Quando esse homem viu que ninguém fugiu, ele ficou impactado pelo que Deus fez naquele lugar. E ele chegou para Paulo e falou: Paulo, explica uma coisa. Como é que eu faço para ser salvo? O testemunho de Paulo fez com que houvesse salvação. Escuta isso. O testemunho de Paulo fez com que houvesse salvação na vida daquele homem. Paulo falou: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e quem, gente? Mas olha só, Paulo sofreu tanto, porque através do sofrimento de Paulo, Deus estava querendo alcançar a Lídia. Deus estava querendo alcançar aquela endemoniada. Deus estava querendo alcançar esse homem e a sua família. Tem um versículo que a pastora fala e que mexe muito com o meu coração. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. O que eu estou querendo te dizer é que o seu sofrimento, a sua luta não é em vão. Eu estou querendo dizer que na tua fidelidade, Deus vai fazer uma grande obra e maravilhas. Permaneça fiel ao Senhor, porque essa prova, essa luta vai passar e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. No sofrimento de Paulo, essa família e outras foram alcançadas. No teu sofrimento, na tua luta, vidas serão alcançadas e transformadas. Deus está te usando como um instrumento de testemunho na terra. Você crê nisso? Agora, para finalizar, eu quero ler, meu Deus, isso aqui me chamou tanta atenção. Gente. Olha o que está escrito no versículo 34. E é finalizar de verdade. E levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa. Veja, esse é o que prendeu Paulo com segurança, amém? É o que prendeu Paulo com segurança. Agora levou para casa e preparou a mesa. Comida. Lhe pôs a mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Escuta isso. Meu Deus, esse me alegra. Aquele que perseguiu Paulo, aquele que aprisionou Paulo, aquele que estava incumbido de não deixar Paulo fugir, foi aquele que depois veio, curou as feridas de Paulo e serviu uma mesa para Paulo. Eu quero liberar a palavra uma palavra para você mediante a Bíblia. As pessoas que hoje te perseguem, as pessoas que hoje te rejeitam, as pessoas que hoje falam mal de você, as pessoas que hoje não estão ao seu lado, são aquelas que Deus vai usar para te abençoar, que Deus vai te usar para ser um instrumento de bênção na sua vida, e que vão reconhecer que Deus é Deus. Eu creio nisso, em nome de Jesus, gente. Essas pessoas que hoje te perseguem, estão vendo Deus na tua vida, e através do teu testemunho, essas pessoas vão falar: eu quero esse Deus que você serve, porque eu vejo esse Deus na tua vida. Se você crê nisso, dá uma linda salva de palmas para o Senhor.